Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar do Flor Minhas Lágrimas, disse o policial, do Philip Dick. Esse aqui é o primeiro livro dele que eu leio e eu assumo completamente que eu me interessei por causa do título. Eu acho esse título, assim, incrível e eu acho que essa capa ajuda muito também, porque a capa é bonita e daí com esse título, assim, impactante, comprei na hora, assim. Eu acho que a maioria de vocês já viu esse livro vai falar sobre o Jason Taverner, que é um apresentador de televisão super famoso, super rico, super bonitão, que de repente acorda um dia e não está mais em sua vida, ou seja, não é mais famoso, não é. Enfim, não conhece as pessoas que ele conhecia, as pessoas não o reconhecem na rua e por aí vai. O mundo em que ele tá é super viajado, então as pessoas têm conjuntos de documentos e elas precisam apresentá-los com frequência para policiais que vão fazer o controle das pessoas. Inclusive, os estudantes estão sempre foragidos e eles vivem em espécies de porões e, enfim, ou estão presos, né? E então, logo que ele acorda e percebe que não tem mais seus documentos e que não é mais ele mesmo, digamos assim, ele tem a primeira providência de encontrar alguém que consiga fazer documentos falsos para ele poder viver nesse mundo sem ter problemas, digamos assim. E quando ele acorda, ele tem um maço considerável de dinheiro com ele, apesar de não ter os documentos. E a partir disso ele conhece dois personagens, um que é o recepcionista do hotel e o outro é a moça que, que o ajuda que faz os documentos para ele, que acabam sendo bastante importantes para o desenvolvimento da história. Depois vão aparecendo outras pessoas, essas duas pessoas meio que desaparecem da trama e vão aparecendo outras pessoas até que a gente chega no final, que é o final. E eu assumo, o livro é dividido em 4 partes, a última parte é um epílogo bem curtinho, então fora isso são 3 partes, e na última parte que as coisas se resolvem, né? Na primeira parte é isso dele acordar, perceber que não é mais famoso e procurar quem faça seus documentos de identidade, enfim, como que ele se reinsere no mundo, digamos assim. E contando também que ele estava numa parte bem diferente do mundo, né? Porque antes ele fazia parte do mundo privilegiado, então ele estava lá com seus carrões, com suas mansões e afim. E agora não, agora ele tá no mundo normal, né? O mundo das pessoas. E isso também acaba sendo uma diferença para ele. A primeira parte para mim foi uma parte que não me cativou tanto, eu demorei bastante para ler ela. Eu tava achando muito enrolado e tava achando assim, gente, o cara acordou sem saber direito quem ele era, porque ele não era mais quem ele sempre achou que era. Então, é a hora dele surtar e ele não surtava. E isso me incomodou um pouco, porque, gente, a pessoa tem que surtar numa hora dessas, né? E eu assumo que a primeira parte me incomodou, assim, a gente não tava dialogando muito bem. Agora, na segunda, quando começam a acontecer mais coisas, e na última, em que as coisas se resolvem, uau, assim, o final do livro é incrível, assim, para mim, pelo menos, que nunca tinha lido do Philip Dick, foi surpreendente, assim. Eu não sei se em termos de finais de outras coisas dele talvez seja mais parecido, mas assim, eu fui lendo com muita calma, já tava lendo ele fazia tempo, li um capítulo de vez em quando, até que eu cheguei nessa parte tudo ali, tudo assim em um dia, porque eu tive então uma relação meio de amor e ódio com esse livro, porque no começo tava bem assim, e depois, meu Deus, não largava, assim. Li um monte dele, assim, um dia só. Nesse sentido, foi um livro que me surpreendeu bastante. Até, bom, eu não esperava muito dele, eu comprei por causa de capa e título. E eu tinha vontade de ler coisas dele, né? É uma pessoa importante para literatura, principalmente ficção científica. E acabei escolhendo esse daqui para começar. E o que ele perdeu um pouco de mim no começo, ele reganhou no final, porque, uau! Enfim, eu não vou emitir comentários muito específicos sobre o final, porque eu acho que a parte mais legal é justamente ir acompanhando as descobertas que eles vão fazendo no livro.
e a maneira com que ele é apresentado aos novos personagens, enfim. Mas, uau. A parte da narrativa do livro é bem interessante, assim, porque ele tem uma linguagem bem limpa. Ele não faz muitas descrições, ele usa muitos diálogos, não é muito metafórico, ele é bem direto, ele se apoia basicamente no enredo para criar o livro e não tanto na linguagem, então a linguagem é bem bruta, digamos assim, bem simples, bem limpa. Nesse sentido, eu senti um pouquinho a falta dele descrever um pouquinho melhor como que funcionava esse mundo em que o personagem está inserido. Porque a gente tem várias informações, mas a gente não sabe, por exemplo, como que o mundo chegou a ser assim. E, enfim, então eu preferia ter tido mais algumas informações ao longo da história sobre isso. Então é isso, pessoal. Se alguém de vocês já leu, deixa aí no comentário o que vocês acharam, se vocês também ficaram um pouquinho incomodados no começo, enfim. Bom fim de semana pra vocês e até logo.